Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Vai tudo bem com vocês? Eu quero já dar as boas-vindas, tá bom, a todos vocês, quer sejam inscritos, quer ainda não sejam inscritos, tá bom? Sejam muito bem-vindos a este canal. Queridos, nesta oportunidade nós vamos tratar de um assunto muito interessante. Aliás, vocês que já vêm me acompanhando, vocês já sabem que eu sempre trago novidades, tá bom? Eu procuro sempre trazer novidades, mas novidades dentro da Bíblia ou aquilo que está de acordo com a Bíblia Sagrada. E este vídeo não é diferente. Então, de já, eu peço a você que assista esse vídeo na íntegra e aproveito para pedir também aqui o teu like, tá bom? Participe fazendo comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, assim você estará ajudando o canal, tá bom? E você também estará ajudando na propagação da palavra de Deus. Eu começo, o tema tem por sugestão isso aqui. Jesus começou a pregar antes ou depois da prisão de João Batista? E por que eu faço essa pergunta? Passa desapercebido pela maioria dos pregadores e estudiosos de que no Novo Testamento, eu não sei se a palavra exata ou mais acertada seria controvérsia, mas eu vou chamar de controvérsia. Passa desapercebido entre os estudiosos, entre os pregadores, aqueles que gostam de ler a Bíblia, né, que há uma discrepância, por que não dizer, uma discrepância de narrativas entre os sinóticos e o Evangelho de João, sobre o tempo em que Jesus realmente começou a pregar o Evangelho. Para você pode isso não parecer interessante esse tema, mas eu gostaria que você assistisse esse vídeo. E depois você vai até me agradecer. Professor, eu nunca tinha atentado para isso. Ok? Então eu sugiro você assistir esse vídeo na íntegra e compartilhe. Então a pergunta é: Jesus começou o seu ministério público de pregação quando dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Jesus começou o ministério antes de João Batista ser preso ou depois da prisão de João Batista? Pois bem, este vídeo ele se propõe a responder essa questão, tá bom? Primeiro eu convido vocês para fazer uma leitura aqui nos sinóticos. Os sinóticos, eu já lhe adianto que todos eles são unânimes nas suas narrativas. Por sinóticos, entenda, Mateus, Marcos e Lucas, os três evangelhos. Então, todos eles defendem que Jesus começou o seu ministério a pregar e a fazer discípulos somente depois do encarceramento de João Batista. Convido você para ler Mateus capítulo 4, versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, ou seja, no cárcere, encarcerado, voltou para a Galileia. Prossigamos. Deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulun e Naftali. Ok? Aí aqui vamos, somente aqui, eu vou continuar a leitura, versículo 14. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, a terra de Zebulun e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região à sombra da morte raiou a luz. Então, no versículo 12, que eu vou ler mais uma vez: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. A partir daqui, meus irmãos, Jesus ele começa, somente depois da prisão de João Batista, que Mateus vai dizer que João começa a pregar o Evangelho, começa o seu ministério. Grave bem isso na sua mente. Somente depois que João foi preso por ordem de Herodes, somente depois desse episódio é que Jesus começou o seu ministério. Em outras palavras,
precisou primeiro o ministério de João Batista, que representa o ministério da lei, findar. Foi preciso que primeiro João Batista finalizasse o seu ministério com a sua prisão para que Jesus começasse o seu ministério. Essa é a posição dos sinóticos. E agora vamos ler em Marcos 1, 14 e 15. Olha o que Marcos nos diz também. 1, 14 e 15. Depois que João foi preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Atente bem, antes da prisão de João, Jesus não pregou o evangelho. Antes da prisão de João Batista, repito, os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, eles deixam bem claro que Jesus ele estava em silêncio. Jesus ele não começou o seu ministério de pregação, de ensino, de chamar os judeus para o arrependimento antes da prisão de João, mas sim depois da prisão de João. Vamos ler aqui também Lucas 3,19. Lucas capítulo 3. Olha o que o evangelista Lucas também diz. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, ele aqui é João Batista, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. Meus irmãos, se você pegar o evangelho de Lucas, daqui, você vai ler do capítulo 1 até onde nós lemos aqui, certo? Nós lemos onde? Em 3, Lucas 3, 19 e 20. Pois bem, tudo que você lê do capítulo 3, versículo 19 para trás, você vai ver que Lucas fala da apresentação de Jesus ao templo, da circuncisão, fala do cântico, de Simeão se despedindo, quando dizia: Senhor, pode despedir o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Você vai ver coisas interessantes sobre Jesus, mas você nunca vai ver Jesus pregando o evangelho antes do capítulo 3 e versículo 19 de Lucas. Não. Então Lucas ele está de acordo com Mateus e Marcos. Jesus só começou a anunciar as boas novas, o evangelho, depois que João foi encarcerado. Vou ler mais uma vez. 3,19 de Lucas. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João no cárcere. Aí veja bem, eu vou continuar a leitura. E aconteceu que, quando todo o povo estava sendo batizado, também o foi Jesus. Enquanto ele orava, o céu se abriu. Ok, queridos? Veja que o autor aqui, ele não segue bem na ordem. Porque primeiro ele vai nos lembrar, ele vem na sua mente, logo que João foi encarcerado. Em seguida, ele fala do batismo de Jesus. É óbvio que o batismo de Jesus aconteceu antes do encarceramento de João, porque foi João quem batizou Jesus, ok? E aconteceu que quando todo o povo estava sendo batizado, também o foi Jesus. Enquanto ele orava, o céu se abriu. Tá certo, então? O que eu estou provando aqui para os senhores e senhoras é que o ministério de Jesus só começou depois que João foi encarcerado. Ok, meus irmãos? Professor, mas eu queria entender onde o senhor quer chegar. Você vai já entender. Onde você está querendo chegar, professor? Exatamente aonde eu vou chegar. Agora vamos lá ler João capítulo 3, e versículos 22 e 24. Bom, os sinóticos dizem que Jesus só começou a pregar, os sinóticos mostram claramente que Jesus só começou a pregar depois que João foi encarcerado. Mas, e agora o quarto evangelho? Será que ele concorda com essa avaliação? É o que nós vamos descobrir.
João capítulo 3 e versículos 22 e 24, olha o que diz. Jesus ministra na Judéia, o tema. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, onde permaneceu com eles algum tempo, e ali batizava. Ele está falando de Jesus. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas. A ele as pessoas acorriam e eram batizadas. Então você pode ver aqui que há um ministério paralelo. Jesus já estava fazendo discípulos, Jesus batizava. Só que, por outro lado, João Batista também estava ainda batizando. Então você vê o ministério paralelo aqui na narrativa do Evangelho de João. Jesus começou a fazer discípulos e a pregar o Evangelho antes mesmo que João Batista fosse encarcerado. Antes mesmo que João Batista fosse encarcerado. Vou ler aqui o versículo 23. Ora, João batizava também, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas. A ele as pessoas acorriam e eram batizadas. Versículo 24. João, isso aqui é que me chama a atenção e deve chamar a sua. 24. João ainda não tinha sido lançado na prisão. E eu vou continuar. Surgiu então uma disputa entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. Deixa isso para lá. Importa isso bem aqui. Surgiu então, ou melhor, versículo 24. João ainda não tinha sido lançado na prisão. Veja, eu vou só ler para você este versículo mais uma vez. João 3, 24. João ainda não tinha sido lançado na prisão. João ainda não tinha sido lançado na prisão. É isso que ele está dizendo. Enquanto Jesus estava pregando por um lado e batizando e fazendo discípulos, João o Batista estava ainda no seu ministério também. Então você vê que João, o evangelista, a sua narrativa ela discorda do que lemos em Mateus, Marcos e Lucas. Porque Mateus, Marcos e Lucas eles são bem taxativos. E eu vou ler aqui para você mais uma vez em dizer que Jesus só começou a pregar depois que João foi encarcerado. Lucas 3,19, mais uma vez. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, de encerrar João num cárcere. Ok, meus irmãos? Então, quando Jesus começou a pregar, João já estava encarcerado. E nós lemos também em Marcos, capítulo 1, conforme nós já mencionamos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Lá também deixa bem claro que João estava no cárcere quando Jesus começou a pregar. Olha o que diz aqui. Depois que João foi preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Por igual modo, faço questão de estar lendo de novo aqui, para que vocês entendam. Mateus, capítulo 4, e versículo 12, é o que diz? Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Ok? Voltou para a Galileia. Então, o ministério de Jesus só começa depois da prisão de João, meus irmãos. Isso aqui está muito claro. Aí a pergunta é o seguinte. Agora eu pergunto para vocês. Os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles concordam com o quarto evangelho acerca do tempo em que Jesus começou o seu ministério? A resposta é não. Se João diz que Jesus começou a pregar e mostra antes que João Batista tenha sido encarcerado, ou seja, João é bem claro em dizer na sua narrativa que Jesus estava pregando e batizando e, por outro lado, estava João Batista também ainda batizando. Então, isso tudo mostra que Jesus começou a pregar o evangelho antes que João fosse encarcerado. Isso é o que o evangelho de João diz. Porém, quando você vai para os sinóticos,
eles dizem outra coisa. E aqui eu pergunto mais uma vez para você. Há como a gente conciliar isso? Se você acha que dá para conciliar, tente, faça um vídeo ou faça um comentário para mim. Eu, de minha parte, estou vendo muito claramente que os 4 evangelistas, ou seja, os sinóticos, não está combinando com o 4º evangelho e vice-versa. E você pode ter certeza que, de acordo com a tradição da igreja, o último a escrever, se é que ela está certa, a tradição da igreja, os pais da igreja, eles dizem que o último desses 4 escritos a ser escrito foi o Evangelho de João. Os outros primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, foram escritos antes. O Evangelho de João foi depois. E aqui eu quero lhe dizer o seguinte, que o evangelista João, tudo indica que ele conhecia os 3 evangelhos. O fato de ele ter uma visão diferente, de narrar diferente, não quer dizer que ele desconhecia os 3 evangelhos. Ele conhecia os 3 evangelhos. Quando a gente faz uma análise bem acurada, bem atenciosa, então a única conclusão que você vai chegar é que João, o autor do 4º evangelho, conhecia os trabalhos anteriores de Mateus, Marcos e Lucas. E se ele não conhecia os 3 evangelhos, você pode ter certeza que pelo menos um daqueles evangelhos ele conhecia. Mas eu acredito que quem escreveu o Evangelho de João, o 4º evangelho, conhecia os outros 3. E por que eu estou trazendo isso à baila? Chamando a atenção para isso. Se João conhecia o trabalho dos 3, ele leu nos 3. Se ele conhecia, ele leu nos 3 evangelhos que Jesus só começou a pregar depois do encarceramento de João. Mesmo assim, ele, tendo lido isso em 3 evangelhos, e quem sabe até em outros escritos, mesmo assim ele fez uma narrativa diferente. Ele mostrou, ele diz e mostra que Jesus começou o seu ministério antes do encarceramento de João. Com isso, o 4º evangelho está conflitando abertamente com os 3 evangelhos, com os sinóticos. Ok? Aqui eu vou problematizar mais uma coisa. Mas não se fala que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, que tudo que está escrito vem de Deus, é inspiração de Deus? Você acredita que o Espírito Santo inspirou Mateus, Marcos e Lucas? Acredito, professor. Você acredita que o Espírito Santo inspirou, guiou o evangelista João? Acredito, professor. Você acredita que tudo que está narrado nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, é verdade? Acredito, professor. Você acredita que o que João escreveu é verdade? Acredito. Você acredita que acerca do mesmo assunto existem 2 verdades? Não, só existe uma verdade. Ok. Então a minha pergunta é, quem é que está falando a verdade sobre o tempo que Jesus começou a ministrar? São os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas? Ou quem está falando a verdade sobre o tempo que Jesus começou a ministrar é João? Porque os 2, eles não podem, os 2 grupos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, um grupo, e João forma um grupo. Esses 2 grupos, eles não podem estar falando a verdade. Visto que João diz que Jesus começou a pregar antes do encarceramento de João Batista. Mas os outros 3 dizem que não, que Jesus só começou a pregar depois do encarceramento. Então aí nós temos aí declarações conflitantes. Que não adianta querer tampar o sol com a peneira. O que nós temos são narrativas conflitantes. E aí, com quem é que você vai ficar? É com um grupo de Mateus, Marcos e Lucas, que diz que Jesus começou a pregar depois que João foi para o cárcere? Ou você vai rejeitar a narrativa dos sinóticos e ficar com o Evangelho de João, que diz e mostra que
Ao contrário, Jesus começou a pregar e a ensinar e batizar antes do encarceramento de João. E aí? Quem é que está sendo guiado pelo Espírito Santo? São os sinóticos ou é João? Porque eu não quero acreditar que o Espírito Santo uma hora inspirou um grupo e disse assim, olha, aqui vocês vão escrever que Jesus começou a pregar só depois do ministério de João Batista. Você está me entendendo? Vamos partir dessa ideia. O Espírito Santo inspirou Mateus, Marcos e Lucas a colocarem nas suas narrativas essa ideia que Jesus só começou a pregar depois do encarceramento de João. Mas aí o mesmo Espírito Santo, ele chega para o evangelista João e guia ele e diz, olha, você vai escrever que Jesus começou a pregar antes do encarceramento de João Batista. E aí, onde é que está a verdade? O que você acha? Onde é que está a verdade? Eu vou deixar para você mesmo decidir e dar a resposta. Você pode fazer um comentário. Bom, ligado a este tema, nós temos o seguinte, a escolha dos apóstolos se deu antes ou depois da prisão de João Batista? Está ligada. Vamos ver o que diz Mateus, Marcos, Lucas e João. O que acontece? Vamos ler aqui, né? Mateus 8,14. Vamos começar. 8,14. Vamos lá. Veja que estou no capítulo 8 de Mateus, então a narrativa sobre a prisão de João já passou. Aqui, guarde bem isso em mente. Estou no capítulo 8 de Mateus, então a prisão de João Batista foi narrada no capítulo 4 de Mateus. Eu já estou no capítulo 8. Então, tudo que eu vou ler aqui sobre a escolha dos apóstolos é depois do encarceramento de João. 8,14, vamos lá. Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra dele acamada com febre. Pedro aqui é o Pedro, seguidor de Jesus, certo? Essa narrativa está em Marcos 1,29, Lucas 4,38. Ok? Aí vamos para 9,9. Mateus 9,9. Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me, e ele, levantando-se, o seguiu. A chamada de Levi ou Mateus está também em Marcos 2,13 e Lucas 5,27. Então, essa chamada aqui de Mateus, entenda, ela se deu depois do encarceramento de João. Capítulo 10, versículo 1. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e curarem toda a enfermidade e todo mal. Então, entenda que a escolha dos apóstolos só acontece depois do encarceramento de João Batista. Vamos ainda para Mateus 11, 1 a 3. Aconteceu que, acabando Jesus de dar seus preceitos aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades. Viu? Aconteceu que, acabando Jesus de ensinar, ia dar seus preceitos aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades. Agora veja o que diz o versículo seguinte. João, que é o Batista, ouvindo no cárcere, falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, és tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? Então você vê que quando Jesus começa a pregar, e quando ele começou a escolher os seus discípulos, e dali escolheu 12 para serem apóstolos, João já estava no cárcere. A fama de Jesus já estava crescendo quando João, lá no cárcere, teve dúvidas. E disse aqui, João, ouvindo no cárcere falar sobre os feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo, és tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? João estava com dúvidas. Então veja aqui que quando Jesus começa a pregar, a separar, a chamar os discípulos e a pregar, João já estava preso. Ok? Marcos 1, 14 e 20, é o que diz aqui. Marcos capítulo 1, 14 e 20. Vamos ver o que diz aqui. Depois que João foi preso,
Foi Jesus para Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Ainda junto ao mar da Galiléia viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E eles, deixando logo a sua rede, o seguiram. Passando dali, um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Ele logo os chamou. Eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Você vê então aqui que o chamado dos discípulos só aconteceu depois do encarceramento de João Batista. Versículo 29 ainda, para fecharmos. Assim que saíram da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. A sogra de Simão estava acamada com febre. Logo lhe falaram dela. Então você vê aqui que a escolha dos discípulos só se deu depois do encarceramento de João Batista. Vou ler ainda em Marcos 2, 13 a 14. Marcos 2, 13 a 14. Vamos lá. Jesus voltou a sair para junto do mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Passando, viu Levi, filho de Alfeu, assentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me, e levantando-se, o seguiu. Isso aqui só se deu depois que João estava encarcerado. Vou fazer questão de te lembrar de novo. O que diz Marcos 1,14? Depois que João foi preso, foi Jesus para Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Então veja que o que eu li aqui já está no capítulo 2. Agora vamos para Lucas. Lucas 3. Lucas 4, aliás. 4:38. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão, encontrando ali sua sogra, que estava enferma, com uma febre muito alta, rogando-lhe por ela. Aí vamos lá. Versículo 41. Versículo 41. Também de muitos saíram demônios, clamando: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele, porém, os Lucas 4, 38, 41. Não era isso que eu queria. Lucas 4, 38, 41. Mas deixa quieto, vamos lá. Também de muitos saíram demônios, chamando: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então ele, porém, os repreendia, não permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Ok? Não era isso, mas tudo bem. Vamos lá. Capítulo 5, versículo 3. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Todas essas narrativas aqui, queridos, e eu vou ler aqui capítulo 6, versículos 12 a 16, que falam sobre os discípulos. Não é isso? Isso mostra, Lucas está mostrando que João já tinha sido encarcerado. Vou ler aqui para vocês em Lucas 6, 12 a 13. Naqueles dias subiu ao monte para orar, e passou a noite orando a Deus. Quando já era dia, chamou a si seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também nomeou apóstolos, a saber, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou o traidor. Descendo com eles, parou num lugar plano, onde havia um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados de espíritos imundos eram curados. Toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía virtude e curava a todos. Então, esta narrativa aqui, da chamada dos discípulos, está no capítulo 6. Mas veja que Lucas, ele é bem claro, mais atrás, ele diz que João Batista já tinha sido encarcerado. Vou ler mais uma vez para vocês. Lucas 3, 19. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito,
acrescentou a todas as outras ainda esta, de encerrar João no cárcere. Então aqui você está vendo nos sinóticos que a chamada dos discípulos, ou apóstolos, se deu depois que João foi encarcerado. Mas o que é que nos diz João? João diz que isso aconteceu antes da prisão de João. Vamos ver aqui? João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 35. O que diz aqui? No dia seguinte, João estava outra vez ali, e com ele 2 dos seus discípulos. Olhando para Jesus, que por ali passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pé. Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram dizer isto, seguiram a Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Eles responderam: Rabi, quer dizer, mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Eles foram, viram, e onde ele morava ficaram em sua companhia durante aquele dia, e era quase a hora 10ª. Vou prosseguir aqui. André, irmão do Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram aquilo de João e o havia seguido. Ele encontrou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, quer dizer, o Cristo, e levou-o a Jesus. Jesus, olhando para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, será chamado Cefas, quer dizer, Pedro. Ok? No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia. Ao encontrar-se com Filipe, disse-lhe: Segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse cerca dele: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Natanael perguntou-lhe: De onde me conheces? Jesus respondeu-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi debaixo da figueira. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Então, meus irmãos, aqui nós temos uma narrativa bem diferente no 4º Evangelho sobre a chamada dos discípulos, como se deu. Eu quero ler aqui ainda o versículo... já li tudo. Então você pode ver aqui que até aqui João não tinha sido encarcerado. E veja que o evangelista João já está narrando não só o ministério de Jesus, como a chamada dos discípulos, a questão de Jesus estar batizando. João Batista ele vai narrar a controvérsia que havia entre alguns discípulos de João Batista com Jesus. Ele narrou muitas coisas. É somente depois, e muito tempo depois, do ministério de Jesus, da chamada dos discípulos, que o 4º Evangelho vai dizer que João Batista foi encarcerado. Ok? É somente isso, ó, João 3, 22, 24. Olha o que diz aqui. Você vê que já se deu a chamada dos discípulos. Agora o que ele diz? Vou ler mais uma vez. Depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, onde permaneceu com eles algum tempo e ali batizava. Ora, João batizava também em Enom. Veja aí ministérios paralelos. Junto a Salim, porque havia ali muitas águas. A ele as pessoas acorriam e eram batizadas.